nós nos lembramos de Miriam, vamos contextualizar um pouquinho. No início de Êxodo, nós vamos ver, Miriam e Arão eram mais velhos que Moisés. E nós vamos ver uma irmã se dedicando a salvar junto com a mãe o pequeno bebê, que depois recebeu o nome de Moisés. Veja como uma profetisa, que lá atrás lutou, você vê, ela sendo uma peça importantíssima para salvar o Moisés, o bebê Moisés, 3 meses. Ela se torna uma profetisa. Você vê na travessia do Mar Vermelho, do lado de lá, ela sendo uma influenciadora, ela pega os tamborins e sai louvando a Deus, impactando as mulheres, e atrai todas as mulheres. Aquilo mostra, você lê o texto, você vê que ela tinha uma influência sobre as mulheres. Você vê que ela foi uma figura importante no projeto de salvação do irmão caçula. Mas como você termina é que importa. Como você termina é que importa. E o maior perigo é você permitir que no caminhar sentimentos vão tomando conta do coração e você não combate. Um incômodo, um pensamento ruim, e de repente, você se desvia completamente da pessoa que um dia você foi usado por Deus. Deus mostrou que tinha algo grande com você. E a mulher que fica marcado na mente da gente, ainda a menina ali observando aquele Moisés onde o bebê estava, e vendo as servas da filha do faraó pegando, vendo, e ela se aproximando com coragem, falando com a filha do faraó. Foi ela que diz: quer que eu procure uma mulher para que amamente, para levar para a mãe. Foi ela que pegou os tamborins, profetizou, adorou. Onde está essa mulher? Onde ela foi parar? A última imagem, quando ouvimos falar, a última vez, como termina Miriam? Sendo expulsa do acampamento, leprosa, exposta diante da comunidade de Israel, fazendo todo mundo ficar parado, esperando por ela, atrasou a viagem. Por quê? Porque ela encabeçou uma rebelião contra Moisés. E o que a motivou? Ciúme, inveja. A inveja, o ciúme, sentimentos miseráveis, alteraram o destino da Miriam. Às vezes eu estou lendo e eu penso que nenhum texto vem na sua vida por acaso. Você precisa mergulhar. E à medida que você vai falando com a Miriam, falando: Miriam, o que você está fazendo na sua vida? Cadê aquela moça
que Deus usou lá atrás? Cadê a mulher dos tamborins? Cadê a profetisa? A mulher que Deus tomava a boca e entregava palavras poderosas. Mas agora, uma situação revelou o coração dela. Moisés se casa com uma mulher etíope. E você vê claramente que o casamento, você vê que Deus permite situações para revelar os corações. Foi quando isso aconteceu, até então, eles estavam dentro do armário. Eles estavam fingindo que estava tudo bem. Ela, principalmente, porque foi ela que encabeçou a rebelião. E pior, Arão ouviu a Miriam. A Miriam levantou a rebelião e o Arão foi influenciado por ela. Sabe, quando alguém está levantando uma rebelião, gerando uma rebelião, questionamentos, e o que está por trás daquilo? Mentiras, sentimentos miseráveis, inveja. Você vai ver aqui, eu vou ler o texto, já vou. Na verdade, são pessoas amarguradas, que não tiveram o que elas queriam. Tem gente que, se você não der o que ele quer, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai levantar rebeliões, ele vai inventar histórias fabricadas. Mas espera aí, ninguém conhece a natureza do Moisés? Será que a essa altura Moisés ainda tinha que provar alguma coisa para alguém? Será que ao longo da vida, de tudo que já havia acontecido, já não foi mostrado, revelado quem ele era e que Deus estava com ele? Bom, vá ver. Era bom que algumas pessoas lessem, principalmente, o livro de Números. Principalmente. Tem um livro que chama, me desculpe que eu não lembro o autor, mas lembro o nome do título. Ajuda-me, vamos ver se eu não vou errar, a mudar a minha atitude antes que seja tarde demais. Todo o livro é sobre o livro de Números. Porque se a minha atitude na vida não muda, vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Uma geração, se isso não mexe com você, uma geração inteira tombou no deserto. E o motivo foi rebelião. Murmuração, reclamação, questionamentos. Um povo que falava nas costas, falava contra Deus, falava contra Moisés. Um povo que só vivia pelas necessidades. Comida, bebida. Todo problema era uma reclamação. Deus eliminou uma geração inteira de escravos. Eles eram príncipes, mas pensavam como escravos. E nunca deram lugar a uma libertação mental. E Miriam era uma das lideranças, junto com Arão, porque ela era profetisa ali no meio do povo. Arão, o sacerdote, e Moisés, o libertador. Miriam e Arão começaram a criticar
Você pode encontrar sinônimos da palavra criticar em outras traduções. A fala mal. Levantar uma rebelião. Começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Isso aqui foi só o estopim para poder revelar os corações. Deus vai permitir situações para revelar os corações. E saiu o quê? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Vamos falar com a Miriam, né? Miriam, a essa altura, você vai dar lugar mesmo a um espírito desse? A uma invejinha dessa, Miriam? Você vai mesmo cair nessa cilada, minha filha? Você vai mesmo escolher o pior caminho? Você vai terminar mal assim, minha filha? O povo não aprende. O povo não aprende. Aí eles começam a derrubar pessoas, a envenenar pessoas. E elas não estão entendendo que tudo que elas estão fazendo vai voltar contra elas mesmas. Ninguém precisa botar a mão. Porque Deus se incumbe em fazer o que é preciso. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Eles começam a questionar a liderança dele, a santidade dele. Eles começam a questionar o chamado e ministério dele. Olha o veneno escorrendo. Ora, Moisés era um homem muito paciente, ou em outra tradução, muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, ele era o homem, vamos pegar outra tradução, ele era o homem mais manso da face da terra. Sabe o que é manso na Bíblia? Domínio próprio. Ele era o homem que mais tinha domínio próprio no mundo inteiro. A Bíblia não exagera. Deus olhou assim, passou os olhos e viu, gente, esse homem tem domínio próprio. Hein? Era o homem que mais tinha domínio próprio. Mais manso. Ou seja, ele podia agir conforme seus sentimentos, mas ele tinha poder, ele podia fazer muita coisa. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A Bíblia não exagera. Olha o que o Espírito Santo quis que ficasse desse homem. O homem que mais tinha domínio, autocontrole, autoliderança. Por isso que ele estava liderando tanta gente. Imediatamente, foi imediato. Ou seja, tem coisa que não vai demorar tanto. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Chamou os três irmãos. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Você viu que no início fala Miriam e Arão, porque Miriam deu início à rebelião. Mas você viu que aqui ele chama Arão na frente da Miriam, porque o Arão ocupava um lugar de sacerdote. Deus já bota na frente, quer dizer, responsabilizando ele. Se a sua irmã não teve juízo, você tinha que ter tido. Porque eu confiei muito nas suas mãos. Os dois vieram à frente, e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor,
a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Ó, ele defendendo Moisés. Está vendo como você não precisa botar a mão? Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Vocês podem não conhecer o coração dele, mas eu conheço. Vocês podem estar aí julgando, questionando, deduzindo, mas eu sei quem ele é. Eu conheço a vida privada dele, eu conheço o coração dele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O Senhor não disse, ele é perfeito, ele disse, ele é fiel. É o Senhor dizendo aqui, ele pode não ser perfeito, mas ele é fiel. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por quê? Ó, a pergunta do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Eu vou repetir a pergunta. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Imagina Deus deixando eles irados. Quando a nuvem se afastou, Miriam estava leprosa. Porque o coração dela estava leproso. E só saiu o que estava lá dentro. A lepra do orgulho, da amargura, da rebelião, das críticas, das deduções. Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e entrou em pânico. E disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue. Porque você vê que Deus deixou eles nas mãos de Moisés. E foi também algo para revelar o coração de Moisés ainda mais. Não nos castigue pelo pecado. Ó, ele agora confessa que tão tolamente cometemos. Nós fomos tolos, nós caímos numa cilada. Ele mesmo, eu caí numa cilada. Que burrice, que loucura, onde eu fui me meter. Sabe aquelas coisas que as pessoas fazem, que quando as vendas caem, o negócio fica evidente, Deus mostra, ei, você mexeu onde você não devia. E a pessoa só tem arrependimentos dentro dela, ela fala o tempo todo, meu Deus, para que eu fui me meter nisso? Para que eu fui ouvir? Imagina o Arão pensando, para que eu fui ouvir a Miriam, meu pai? Para quê? Por que eu não bloqueei no celular? Por que eu não apaguei a mensagem? Por que eu deixei sem resposta? Por que eu não fugi, saí de perto dela e disse, Miriam, sai de perto de mim. Vou ouvir isso não. Você está com seus problemas... Vai resolver com Deus, minha filha. Não vou cair nessa cilada, não. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Olha a imagem que estava deformada. Imagina a mulher, ficou deformada. Olha como ele estava olhando para ela em pânico. Ela estava deformada, provavelmente irreconhecível. Por quê? Porque ela foi mexer num território perigoso. E é o que eu vejo gente fazendo com a vida. Nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam o temor. Elas perderam o temor. Elas não congregam. Elas não honram
o Senhor, a sua palavra, elas não honram a igreja. Elas tocam nos ungidos como se fosse qualquer coisa. Qualquer coisa. E a Bíblia fala, não toca. Você vai pegar problema. Davi nunca teve oportunidade de mexer com Saul e não tocou no Saul. Entendeu que ele ia alterar o chamado dele, o destino dele. Pelo amor de Jesus. Nós vivemos um tempo de tanta amargura. Mas que a amargura tome conta do mundo é normal. Mas os cristãos viverem amargurados, alimentando sentimentos. Espera aí. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se alegrem com os que se alegram. Chorem com os que choram. Não toqueis nos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Não julguem para não serem julgados. A mesma medida que vocês usarem, vai ser usada contra vocês. Está tudo na Bíblia. Aquelas pessoas que tentaram prejudicar, inventar coisas, porque não encontraram nada, porque é assim, não encontram, eles vão inventar. E aí um foi envenenando o outro nos dias de Daniel. Muito bem, Daniel foi parar na cova dos leões, mas aí virou a cova de Daniel e não dos leões. Mas ele saiu. Ileso. Mas todos que conspiraram contra ele foram jogados com todas as suas famílias. E antes de chegarem no fundo da cova, a Bíblia diz, leia o texto, todos os ossos já tinham sido estraçalhados. Por quê? Por causa da injustiça. Deus não tolera injustiça. E aqui eles foram muito injustos. Então Moisés, olha o coração sendo revelado. Clamou ao Senhor. Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, por algum desacato, né? Não estaria ela envergonhada 7 dias, como dizia a lei? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. O Senhor disse, não, eu vou curar. Mas primeiro ela vai ser exposta para todo mundo. Vai todo mundo ficar parado aqui esperando, ela ficar lá no isolamento. Ela vai ter que sair do acampamento. Todo mundo vai saber que a profetisa, a dos tamborins, a mulher que até então era uma referência e uma influência, mexeu onde ela não devia, atraiu uma lepra, agora ela está como imunda, ela vai ser exposta, ela vai ser envergonhada, daqui 7 dias eu trago ela de volta. Ela só volta depois de 7 dias. Ela vai cumprir esse tempo lá. Ela precisa aprender a lição. E todo mundo precisa ver. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, na solidão, porque o leproso ia ficar sozinho. Sozinha. Ela traiu um problema que ela podia ter evitado. E o povo não partiu, olha, a Bíblia vai dando detalhes, enquanto ela não foi trazida de volta, quer dizer, ficou todo mundo lá. Por que a gente está aqui parado, que não vai? Miriam. Foi mexer, não devia. E aí, não vai? 7 dias. Antes de 7 dias, não levanta daqui. Miriam. Aquilo causou temor.
Depois disso, partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Então, queridos, eu poderia ler muitas coisas aqui, mas o texto, ele fala tudo. Ele dá detalhes. Ele é autoexplicativo. Ele mesmo, ele está lendo, ele está te ensinando, ele está explicando, ele está pontuando, ele está mostrando para mim e para você que muitas vezes nós podemos pegar problemas tão desnecessários por bobagem, por causa do quê? Sentimentos. E aí, a cena que nós vemos, cadê a antiga Miriam? É como se ela nunca mais, pode procurar, ela voltou a ter relevância. Foi como se ela tivesse acabado com o ministério dela. Ela assinou um atestado de derrota. Acabou, não tem mais Miriam, não tem mais tamborim, não tem mais profetisa, não tem mais, cadê a Miriam? Cadê a mulher influente? Cadê a mulher admirável? Cadê a mulher que fez parte, foi um apoio para a mãe, para salvar o irmão? Ela nem sabia, mas ela estava salvando o libertador dela mesma, de todos. E agora, ela que viveu todas as bênçãos e experiências por intermédio daquele homem que ela estava criticando. Tudo que ela estava vivendo era por causa de quem? Do Moisés. Deus estava usando Moisés, é porque ele usa pessoas. Eu acho engraçado quando alguém fica só assim, foi Deus. A pessoa é tão orgulhosa que ela não dá honra, dizendo, Deus usou tal pessoa, porque não veio do nada. Deus usou tal pessoa para me abençoar. Mas tem gente que a ingratidão é o câncer da vida dela. É o câncer da vida dela. Por isso que você vai ver ela sempre patinando. Ela vai estar sempre nesse lugar. E vai chegar num ponto que ela se torna irrelevante, dispensável. Ela chega num ponto que é igual, queridos, às vezes eu vejo assim, né, a gente está sempre acudindo e atendendo, eu estou sempre explicando, as pessoas, as lideranças me perguntam, eu estou sempre respondendo. Tem dia que são inúmeras as respostas que eu dou, e às vezes você vê uma coisa acontecer com frequência, sabe? Poderia dar outros exemplos, mas esse é clássico. Sabe aquele cônjuge que faz questão de fazer o cônjuge nunca alcançar, nunca é aquilo, e a pessoa está sempre ali, está lutando para, sabe, para atingir aquele resultado, para ter um bom casamento, e aquela pessoa está sempre dificultando, e dificultando, e dificultando, e dificultando. Sabe o que acontece? A maioria. A pessoa cansa. Ela cansa. E aí, meu amigo, pode plantar bananeira. Porque a pessoa, ao invés de amadurecer, ela fica lá pegando nunca basta, ela dificulta. O outro nunca vai atingir a expectativa dela, nunca vai chegar, porque ela está sempre dificultando. Nunca é isso, é mais alguma coisa, nunca é, ela está sempre dificultando, até que a pessoa cansa. E aí, quando ela cansa, se ela tem um temor de Deus, ela vai honrar a aliança, ela vai se... Porque, deixa eu te falar uma coisa, às vezes as pessoas confundem a palavra suportar com tolerar. Duas coisas diferentes. Suportar é você dar suporte para aquela pessoa ser o que ela foi criada para ser, ajudá-la. Tolerar
é uma pessoa que te desrespeita, grita, ela, às vezes, até agressiva, e você está tolerando aquilo e está deixando aquilo escalar. Eu já falei para o Mu, lá atrás, um dia eu falei para ele, a Mariana faz o que ela faz porque você deixou escalar. Eu falei, você não percebeu que ela está quase implorando para ser separada? Que o problema dela é interno? E ninguém pode resolver se ela... Você tem que dar suporte para que ela consiga chegar, mas não tolerar o que é intolerável. Falta sabedoria em muita gente. Até você saber como funciona, você pode se equivocar, você pode estar tolerando o que não é para tolerar, ao invés de você dar suporte para o outro chegar onde ele tem que chegar. Quando você entende que são duas coisas diferentes, eu vou dar suporte, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou dar estrutura para ela, eu vou cobri-la, eu vou apoiar, mas não tolerar o que eu não tenho que tolerar. Aí é outra coisa. Isso em tudo na vida. Nós estamos aqui para dar suporte. Suportem uns aos outros. Quer dizer, dê suporte para o seu irmão, dê a ele visão, dê a ele ajuda, sabe? Seja uma estrutura, seja a sabedoria que ele não está conseguindo ser. Mas não tolera o que não pode tolerar. Põe limite. Porque se você não botar limite, vai escalar. E vai ficar incontrolável. Porque uma pessoa sem limite, ela vai escalando, ela vai escalando, ela vai escalando. Isso aí eu falo uma vida inteira. Só tem Jezabel onde tem Acabe. Nós precisamos voltar para a Bíblia, meus irmãos. O que está faltando é voltar para a Bíblia. O que está faltando é voltar para a Bíblia. O povo está vivendo com base na cultura, nas ideologias. Então, o homem... você vê que, mas isso é só para frouxo, viu? Homem frouxo é que tem problema em ser hétero e macho. Só frouxo. E estou te dizendo uma coisa. Isso é Bíblia, tá? Vai chegar um momento que hétero, macho, vai ser uma raridade. E que, de acordo com a Bíblia, 7 mulheres, vão aceitar conviver com um homem, só para ter um homem, de tão raro que vai ser. Isso é Bíblia, não é Cléo, não, é Bíblia. É Bíblia. Não é Cléo, não, é Bíblia. Parece engraçado, né? Isso não está na Bíblia. Tá lá Isaías, vai lá, lê a Bíblia. O povo não lê a Bíblia. O povo não sabe o que estão fazendo. As mulheres, por conta de ideologias, elas estão saindo da Bíblia. E elas estão matando o que é vida. Elas estão matando. Aí, depois você medita. Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão, nós mesmas providenciaremos nossa comida, nossas roupas, apenas se case conosco. E nos livre da vergonha de sermos solteiras. Como não tem homem, a gente paga as contas só para ter o ser. É Bíblia. É Bíblia.
Mas as pessoas, elas não vão para a Bíblia, elas não querem um padrão bíblico. E aí vai virando uma amargura, um orgulho e uma competição demoníaca. Aí ninguém tem paz. As pessoas não querem a responsabilidade dos relacionamentos. Relacionamento dá trabalho. Requer, exige responsabilidade, doação, sacrifício. É um trabalhar com você. Por isso que a gente precisa estar cercado de relacionamentos. Porque é um exercício de amor, de perdão, de renúncia. Me responde. Como que Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra? Lidera 3 milhões de pessoas rebeldes para ver, ou você morre, ou você fica manso. Ou você dá um tiro na cabeça, corta os pulsos, enlouquece. Ou você se torna a pessoa. O que aconteceu? Está na mão de Deus. Você viu lá o que fulano falou de você? Já está perdoado. Tanto já falaram, já perdoei. Está tudo perdoado. Mas você não vai preocupar com isso? Estão falando, não, vamos embora, vamos. A nuvem está se movendo, vamos embora. Nós temos que chegar. Você não vai focar isso. É Bíblia. Então, cuidado. Para você, depois de ter ido tão longe, a última notícia que nós vamos ter do céu é como um feto com metade do corpo deformado. Porque se meteu onde não devia. Cadê a profetisa? Deus não vai mais usar a leprosa. Mas ela não se livrou, o Senhor não curou ela? Curou, mas ela marcou a vida dela, ela alterou o destino dela. Cadê os tamborins? Foi pendurado. Não tinha mais graça, não tinha mais nada. É Bíblia. Como termina é que importa. Sabe o que João disse? Cuidado para vocês não destruírem com aquilo que levou anos para a gente construir. E Miriam destruiu numa tacada só o que ela havia construído de credibilidade desde quando ela era uma adolescente. A partir daqui, Miriam se torna irrelevante, perdeu o crédito, não fala que profetizou mais, não tem mais influência, ninguém segue Miriam. Acabou. E foi o próprio Deus que defendeu. Está vendo? Ele não precisou botar a mão. Deus defendeu Moisés. Deus lidou com a situação. O Arão ainda continuou, mas vai ver, vai vendo. Vai lendo a Bíblia. Me fala, leia a Bíblia, leia os 5, o Pentateuco, e me conta onde mais se encontra sobre Miriam. Cadê Miriam? Cadê? Não tem mais Miriam. Porque ela mexeu onde ela não devia. Ela foi injusta, ela foi invejosa, ela foi amarga, ela foi tendenciosa. Ela começou uma rebelião e foi levando o Arão, o fraco do Arão. Aliás, o Arão, vou te contar. Não bastava uma pressãozinha. Agora, faz o bezerro de ouro para o povo, porque não aguenta pressão. Entra na fofoca com a irmã, porque não aguenta pressão. Você já viu gente assim? Que está sempre envolvido, porque não aguenta pressão e está sempre envolvido com aquilo que vai ser um problema? Então, em nome de Jesus, a palavra não volta vazia. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. E a gente nunca vai poder dizer depois, sabedoria é saber viver. E nós temos, através da palavra de Deus, condições de vivermos uma vida sábia.
E nós nunca vamos poder dizer, eu não sabia. Porque deixa eu te falar, o óbvio nem sempre é tão óbvio. Não é óbvio que se você fofocar contra alguém, você vai ter problema. Não é óbvio, biblicamente. Mas parece que para alguns não é. Enquanto eles não se encontram numa situação terrível, eles não conseguem ver, meu Deus, estava na cara que eu estava me metendo em encrenca. Então, a palavra nos instrui, nos guia. Toda vez que uma pessoa tenta destruir com algo que foi uma bênção na vida dela, tenta descredibilizar aquilo que foi um suporte na vida dela, tenta destruir com aquilo que abençoou a vida dela, aquilo vai voltar contra ela de forma pesada. Aqui, 7 dias, o que significa? Pode vir numa proporção de 7 vezes mais. Nós não podemos brincar com o que é santo, com o que é justo. Nós precisamos honrar aquilo que Deus coloca diante de nós. Aquilo que nos abençoou. Nós precisamos orar a Deus para que o Senhor nos guarde e nos dê discernimento para nunca nos envolvermos com aquilo que pode ser a ruína da nossa vida e talvez alterar nosso destino de tal maneira que a gente nem consiga mais recuperar. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Obrigada, Deus. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Bom, esse homem aqui, o centurião, ele amava tanto a nação de Israel que ele construiu uma sinagoga em Cafarnaum para os judeus. E ele tinha uma influência pela generosidade dele, a doação dele, que ele tinha um servo doente e quando chega ali, né, o pedido para Jesus socorrer e tal, o próprio povo, os próprios judeus intercedem por ele, afirmando: esse homem, ele ama a nossa nação. Ele construiu uma sinagoga para nós. Se você continuar lendo o texto, eu só coloquei esses aqui, ele fala, ele precisa ser tratado de forma diferente. Porque olha o que ele tem feito pela nossa nação. Você vê que nada na Bíblia, ele era um gentio. Mas foi para esse homem, depois para a cananeia, para a mulher grega, que o Senhor disse que, eu digo que nem em todo Israel encontrei tamanha fé. Porque quando o Senhor está indo para orar pelo servo dele, ele agora manda dizer: não precisa. Eu não sou digno de receber o Senhor. Eu sou homem de autoridade. Eu estou debaixo de autoridade e tenho pessoas debaixo da minha autoridade. E quando alguém me dá uma ordem, eu tenho que obedecer. E quando eu dou uma ordem, os meus subordinados têm que obedecer. Então, olha o que ele falou: basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. O Senhor ficou admirado com a fé do homem, sendo ele um gentio, um romano, e falar dessa maneira. Ele falou: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então Jesus ficou impressionado. E ele mostrou humildade quando ele disse: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Então esse homem, apesar de ser um estrangeiro,
e ser um centurião romano. Ele era humilde, ele amava Israel, ele investiu com generosidade, construindo uma sinagoga para o povo judeu. Ele honrou o Senhor reconhecendo que Jesus era o Messias, que ele não era digno de receber o Senhor, um gentio, hein, debaixo do teto dele. Então, o Senhor diz aqui para alguém que ele tem visto a sua fé, a sua humildade, o seu cuidado com as pessoas, as doações para o reino. E ele diz que você é como esse centurião. E ele diz que a autoridade está sobre você. E sua fé tem movido o mundo espiritual. Você ainda não construiu literalmente um templo, mas você tem financiado o reino com generosidade. A unção está sobre a sua vida, e o Senhor está dizendo para você, para que você se levante com mais força, porque você vai fazer obras muito maiores do que já vem fazendo. Grandes serão as suas construções para o reino. Hoje, o Senhor diz para você, ele está te respondendo sobre algo também. Você tem algo doente. Esse homem tinha um servo na casa dele, que era muito querido. Então, você tem algo doente que parece que vai falecer, que você vai perder. Eu não sei o que representa isso, talvez um negócio, talvez um relacionamento, não sei. Talvez até um problema literalmente físico na sua casa, não sei. O que representa esse servo querido, que estava muito doente, à beira da morte, que parecia que ele ia perder. Você vê que ele tinha um apego àquele servo. Mas não morreu. E o Senhor está dizendo que o que representa esse servo na sua vida, você não vai perder. Você não vai perder. O Senhor é o Deus de perto e longe, e Ele agirá em seu favor, e você vai ter sua vitória. Hoje, você não entende algumas situações não definidas, mas entenderá perfeitamente em breve. Por isso o Senhor diz para você, confie e descanse nele. Porque você vai fazer obras maiores, e o que parece que vai morrer, não vai morrer. Amém? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Como poderíamos cantar as canções do Senhor de uma terra estranha? Então, vamos lá. Este salmo retrata a dor, a angústia do povo de Deus exilado na Babilônia. Tudo estava no chão, tudo tinha sido destruído, estava no chão e parecia que tinha acabado. Tudo. A nação destruída, os muros destruídos, o templo destruído. Ficaram lá só os mais frágeis. Babilônia levou os melhores com ela. E esse povo não tinha perspectiva de sair dali. As margens dos rios, eles choravam. Eles iam para o rio, para as margens dos rios, para chorar. E penduravam as suas harpas. Não tinham alegria para cantar e adorar a Deus onde estavam. E o que aconteceu? Eles provocaram isso aqui. E agora eles estão com saudade de Sião, estão abatidos, estão sem forças. E a primeira coisa que eles fizeram foi pendurar as harpas.
que é o que muita gente faz. Quando ele acaba se metendo num problema, aí agora ele está angustiado, ele está aflito, e aí ele começa a soltar o que ele não pode soltar. Ele pendura as harpas, ele para de adorar, ele para de servir, ele para de se comprometer e ele vai se distanciando. Então Deus fala aqui com alguém, você vive um momento doloroso e tem saudade de um tempo que parece que nunca mais vai voltar. Com isso, você está pendurando a sua harpa. Essa harpa pode representar seu chamado, seu ministério de novo. O que você fazia para a obra de Deus, para o reino de Deus. E o Senhor diz para você aqui agora, levante-se. Levante-se em nome de Jesus. Pegue a sua harpa. Levante-se e pegue a sua harpa. O seu chamado, a sua missão. E volte de forma intencional e determinada a louvar a Deus, a adorar a Deus e cumprir com o seu chamado. Deus diz para você hoje que Ele restaurará tudo que está quebrado. Hoje tem muita coisa quebrada na sua vida. Mas se você entender, pegar a sua harpa, o lugar dela não é lá nos salgueiros. É você tocando para adorar a Deus. É você adorando o Senhor. A Bíblia diz que Abraão foi se fortalecendo, adorando a Deus, dando glória a Deus. É hora de você pegar a sua harpa em meio às dores, ao invés de você chorar. Você pode até chorar junto, mas junto adorando e tocando a sua harpa. Fazendo aquilo que você sabe que o Senhor te chamou para fazer. E Ele está dizendo que Ele vai restaurar tudo que está quebrado hoje. E trará de volta. Ele trará você de volta para viver um tempo muito melhor. Ele vai levar você a viver um tempo melhor. E parece que não tem, é só você ler a Bíblia, é Bíblia. Deus restaurou a nação. De maneira que o Senhor falou, aqui vai ter praça, aqui vai ter velhos e crianças sentados na praça. O povo vai voltar a se casar, a comprar terrenos, a construir. Você encontra sobre isso em Jeremias, sobre a restauração, 31, 32, 33, a coisa mais linda. O Senhor falando, eu vou restaurar. E Deus está falando com você. Ele está falando com você que vem um tempo melhor, superior. Aliás, você tem que lembrar, quando fala da restauração do templo em Ageu, fala que a glória da segunda casa será melhor, maior do que a da primeira. E Deus está garantindo a você, vai pegar a sua harpa, volte a tocar a harpa. Vai fazer o que você sabe que Deus espera de você. Porque Deus vai restaurar o que está no chão hoje. E está garantindo para você que será superior. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ler um pouco longa, mas vale a pena. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que coisa. Ele foi para uma direção achando que era, e o Espírito Santo não deixou. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes você toma uma decisão, mas a melhor coisa é Deus fechar as portas e dizer, não, você não vai. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Aí o que acontece? Às vezes você bate numa porta, você bate na outra, e não abre. E aí você começa a achar que é melhor eu desistir, não é para ser. Não. Tem uma resposta. Por isso que você tem que aguardar. Portas fechadas é um sinal de que tem algo que você não pensou. Eles não pensaram na Macedônia.
Ninguém pensou na Macedônia. Eles pensaram em Frígia, em Galácia, eles pensaram em Mísia, eles pensaram em Bitínia, mas eles não pensaram em Macedônia. Às vezes, é interessante isso, né? Deus tem pensamentos que nós não temos. Os pensamentos de Deus são mais elevados. Os caminhos de Deus são mais elevados. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, são os caminhos dele. Por isso você tem que confiar em Deus, que Deus sabe o que faz. Então contornaram a Mísia e desceram a Tróade. Durante a noite, porque aquilo ele está orando, está falando, Senhor, já fomos para lá, para cá, está tudo fechado. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Tróade, navegamos diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários meses. Eu preciso puxar um pouquinho o gancho, porque chegou a hora deles começarem a ir para os confins da terra. Deus está tirando a igreja do lugar, de um lugar, digamos assim, não que fosse seguro, porque eles eram perseguidos, mas mais controlado. Então veio de Jerusalém, Samaria, e está indo para os confins da terra. E agora o Senhor tira e coloca, leva a igreja um lugar, pensa um lugar ímpio. Pensa um lugar onde as pessoas... Você já viu a imagem de Diana, dos dias deles? Outro dia ainda eu entreguei no encerramento de jejum e me faltou explicar esse detalhe. Quando eu falei sobre... Eu usei ainda a expressão, as pessoas que vivem atrás apenas de mamar nas tetas de Diana. Porque Diana, a imagem de Diana, é uma deusa com muitas mamas. Muitas mamas. O que representava que o povo vivia para mamar nas tetas de Diana, para suprir as necessidades que supostamente Diana supria. Mas quando você chega mais perto, a primeira coisa que aconteceu foi quando foi revelado o espírito de Pitom, através daquela moça que ela falava a verdade pelo espírito da mentira. Ela tinha um espírito de adivinhação. E quando Paulo repreende o espírito de adivinhação e perde o lucro, os senhores viram que estavam perdendo lucro, foi aquele horror que eles viveram. Quando eles começam a pregar e as pessoas começam a jogar seus livros e começam a se arrepender, houve uma revolta, mas pensa uma revolta, porque os caras começaram, eles estão contaminando, disseminando uma mensagem onde o povo vai desprezar Diana e o nosso lucro vai por água abaixo. Quando você lê o texto, está tudo em Atos, você vai ver que eles, na verdade, a maioria só explorava a deusa Diana, mas não e levava o povo a ser enganado, acreditando na deusa Diana. Que com aquelas muitas tetas, aquelas muitas mamas, ela ia poder satisfazer as necessidades do povo. Mas, na verdade, eles ganhavam dinheiro, e foi este o ponto, e é quando eles falam, está assim lá. Nós vamos perder nosso ganho. Porque todo o nosso ganho vem das romarias, das procissões,
das peregrinações que o povo faz, que são devotos de Diana. E aí chega Paulo e começa a pregar a verdade, e o povo começa a ver que aquilo era tudo um engano. E quando eles começaram a perceber que o lucro estava sendo perdido, que eles não tinham mais os ganhos que antes eles tinham, eles agora partem para cima de Paulo com tudo, com a maior violência. Por quê? O que importava era o comércio. A religião era usada apenas como um comércio. E o povo buscava Diana para suprir suas necessidades. Era a sua divindade que supriria as necessidades. Bom, vamos continuar o texto. Então, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, mas ela ainda não tinha crido em Jesus. Ela era temente, tipo Cornélio, né? Mas ainda não são salvos. Então, uma das mulheres, uma das que ouviam, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, que vendedora de tecido de púrpura. Era um corante caríssimo, que só os nobres e os reis tinham condições de comprar. Tecidos caríssimos. Era alta costura. Essa mulher era uma mulher de negócios. Então, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. O Senhor abriu o coração dela. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Deixa eu ler aqui na Almeida. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, vamos lá. Lídia era uma mulher de negócios, muito bem sucedida, por sinal, natural de Tiatira, mas que morava em Filipos, na Macedônia. Empresária de sucesso no comércio de púrpura, tecidos, corantes, extremamente caros, como eu disse, que só a elite e a realeza da época usavam. Ser vendedora desse artigo, aqui, negociar esse tipo de produto, indicava alto poder aquisitivo para a pessoa, status social e influência. Lídia foi a primeira convertida na Europa a Jesus. Ela encontrou Paulo aqui à beira do rio, quando ele vai para a beira do rio, procurando um lugar para orar, vai exatamente para a beira do rio e ali chegam essas mulheres. Ela passou a ouvir as pregações do Paulo e a Bíblia faz questão de deixar esse detalhe, que o Senhor lhe abriu o coração para entender a mensagem do Evangelho. A necessidade de se render a Cristo Jesus. Ela foi batizada, a família inteira foi batizada. E olha que coisa mais linda, a sua casa foi o primeiro ponto de luz, primeira célula, o primeiro núcleo. Foi o início da igreja, virou a igreja do Senhor ali, o povo passou a congregar e ali cresceu.
Então, o Senhor aqui diz para alguém, a maneira como o Senhor me levou a colocar é exatamente assim: você é Lídia. Você pode ser um homem Lídia, um jovem Lídia também. E o Senhor diz que você é nobre, que você tem fome por Ele. E o Espírito Santo está abrindo o seu coração para que você entenda coisas que até então você não tinha entendido. Coisas sobre Ele, poderosíssimas, revelações. É um tempo de mudança na sua vida. É um tempo de você romper e ver coisas que antes você não conseguia ver com essa clareza. Mas isso é devido à sua fome. E o Senhor diz a você que você prosperará grandemente. E será uma fonte de luz, de cura, de salvação. Vai influenciar, você será uma influência sobre pessoas e vai financiar obras eternas, porque ela foi uma financiadora da obra, do reino, grandemente. O Senhor diz para você: levante-se agora. E não tenha medo, vá para as margens do rio. Talvez você nem sabe por que você está indo para esse lugar refrescante, porque você está descendo até a beira do rio. Ou seja, o Espírito Santo vai te guiar para que você encontre o que você precisa. Ela precisava encontrar com Paulo a mensagem de Paulo, para que ela pudesse cumprir com o propósito dela, porque ela tinha fome. Então, levante-se e vá para as margens do rio, que representa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Ele vai guiar você para lugares e realizações que você jamais imaginou. Sua casa, sua vida será um lugar de destinos curados. Um lugar onde Deus vai curar vidas. Deus vai usar você para o projeto dele, grandemente. Ali era algo que estava iniciando, e Deus tocou o coração daquela mulher, para que ela abrisse as portas da casa dela, e fosse uma financiadora do início daquela obra. Eles foram guiados por Deus em tudo, não puderam entrar aqui nem ali, de repente vem a visão, vai para Macedônia. Agora vai para a oração, sentem de orar às margens do rio, se encontram com essas mulheres, que também sentiram de ir para lá. Não sabemos o que elas foram fazer, mas sabemos, quer dizer, não sabemos, mas sabemos, era Deus impelindo para que fossem e ouvissem a palavra de Paulo. E o coração, você vê que não fala que o coração das outras foi aberto, mas fala que o coração da Lídia foi aberto. E a Lídia creu, se batizou. Ela era uma influência tão grande que a família inteira foi batizada. Ela abriu as portas da casa dela. E ali foi um lugar de cura, de salvação. E ela teve um conhecimento do Senhor profundo. E foi uma estrutura naquele início da igreja em Filipos, na Macedônia. Foi uma estrutura para o Paulo, para o ministério. E Deus está falando com você aqui. Deus está falando com alguém aqui. A obra que Ele tem com você, Ele está dizendo: você é Lídia. E eu estou abrindo o seu coração para que você veja coisas que você não estava vendo. E seja a estrutura que eu preciso para este tempo. Deus precisa, Ele está à procura de estruturas para este tempo. E você vai ser essa estrutura poderosa. Tem muito mais para fazer, para romper. E chegou a hora de Deus te levar a níveis que você ainda não conhece. E o nome dele será glorificado na sua vida e através de você. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por tudo. Esta palavra veio, tem vindo, aliás, não é que ela veio recente, ela tem vindo.
José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte. Então, Deus já começa falando com José. José é Deus acrescenta. É uma árvore frutífera que está à beira de uma fonte. Mas olha aqui, ó, cujos galhos passam por cima do muro. Tem um muro. Mas eles estão passando. O muro não está impedindo. Eu vou ler todo o texto. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, apesar dos ataques. Os seus braços continuaram firmes, apesar dos ataques, ágeis para atirar pela mão do poderoso Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores. As bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Deus tem já mostrado que ele tem te separado. Ele já deixou claro que você é uma árvore frutífera, que você está junto à fonte. Mas muros cada vez maiores têm se colocado diante de você. Mas o Senhor tem deixado claro para você, seus galhos continuam atravessando. E Ele está dizendo, nenhum muro vai poder parar você. São bênçãos em várias áreas que repousam sobre a sua cabeça. Então, o Senhor diz que você é uma árvore frutífera e nenhum muro será capaz de deter o seu crescimento. As bênçãos estão sobre você e repousam sobre a sua cabeça. O Senhor diz para você, continue, avance, coragem. Você será coroado pelas bênçãos do Senhor em todas as áreas que hoje parecem impossíveis e muros intransponíveis. Seus galhos vão continuar atravessando, apesar dos muros. Você tem a coragem para agir abertamente com base no que é internamente, ou você vai morrer um sonhador? Porque Deus coloca coisas em nós, sonhos em nós, Ele coloca. E o que nós vamos fazer? Você vai agir com coragem aqui fora, com força, com ousadia, ou vai se entregar aos obstáculos e terminar apenas dizendo que você teve sonhos? Porque algumas pessoas, elas já receberam essa palavra aqui. Você é árvore frutífera, nada vai impedir, nada. Pá. Mas os muros, os obstáculos, e sabe quais são os piores muros? Os dos sentimentos, das opiniões, da covardia, das pressões. Há momentos que você sofre tanta pressão que parece que vai ser o fim. Aí mais uma pergunta para você. Você vai morrer na beira, à margem do caminho, na terra, do que poderia, teria sido, deveria ter? Porque assim tem sido algumas pessoas. Aí o tempo passa, você ouve elas dizendo, eu tinha que ter feito. Eu recebi a palavra. Deus falou que eu era uma árvore frutífera, que Ele estaria comigo. Essa mão errada dita as regras na vida de muitos.
Qual é a mão errada? Quando você olha para os muros, você olha para os obstáculos, você olha para as impossibilidades. Você tem a coragem, porque a Bíblia diz que nós temos. E eu vou contar uma coisa, algo para você. É preciso coragem para ter sucesso. É preciso coragem para enfrentar os desafios. É preciso coragem para ser uma pessoa bem-sucedida. Você sabe por quê? Porque o sucesso gera desprezo. Atrai ódio gratuito. Inveja de quem não está fazendo o que tem que fazer. Algumas pessoas, elas ficam horas da vida dela rolando vídeos inúteis na internet, vendo um monte de bobagens. Elas não estão produzindo nada. Elas não estão construindo nada. Elas não têm relevância. Mas quando elas veem alguém gerando frutos, elas têm inveja. Elas se incomodam. Elas criticam. Elas querem aquilo, mas não querem fazer o que aquela pessoa está fazendo para chegar lá. É muito mais fácil não ter sucesso, ficar à margem, não ter avanços. A gente sabe que a miséria sempre terá companhia. É muito mais fácil. Era muito mais fácil para o José se entregar aos obstáculos, se entregar à dor. Afinal, ele podia lançar mão de tudo que ele tinha vivido. É muito mais fácil. Momentaneamente, mas e mais tarde? Quando eu olho e vejo o que eu poderia ter feito. Ah, mas as pressões não cessam. Se o Senhor permitir, domingo que vem, eu quero contar algumas coisas que eu passei recente. Foi tanta pressão. Você tem uma noção? Foi por pressão, uma pressão muito forte. Várias pressões, mas vamos lembrar desse prédio. Foi o maior compromisso que eu assumi na vida. Eu não tinha como. Se for olhar, eu não tenho como. Todo mês eu pago uma parcela gigantesca. E anualmente, eu tenho que dar um valor enorme, todo final de ano, que é o balão que eles chamam. Tudo isso foi juntando com o projeto de Kissimmee, foi juntando fora todas as responsabilidades e etc, etc. Deus tem sido com a gente. Deus tem sido comigo de uma maneira que eu não sei explicar. Aí, não bastando pressões e pressões, eu comecei a receber. Escuta que vai ser importante para você. Eu estou quase para terminar. Seria bom você ouvir isso, vai mexer com você. Começa uma pressão lá em Rio Preto. Eu não vou contextualizar, que vai demorar um pouco, mas eu já contei isso algumas vezes. Que quando eu aluguei o prédio central, aí tinha um prédio do lado. E que, primeiro nós tivemos situações e oramos, e aquilo se resolveu. Na hora dos cultos, eles colocavam músicas altíssimas para nos atrapalhar, as pessoas ali. Foi uma luta, e eu ia, ungia, orava para Deus fazer. Bom, aí pedi, Senhor, nos dá vitória. Era uma coisa difícil. O prédio não era forrado, eles botavam aquelas músicas altas e etc. Bom, aquele prédio desocupou. Eles pediam um valor absurdo
para a gente alugar. Não tinha condições. Por 3 anos seguidos, de forma inexplicável, eles me emprestaram o prédio para eu fazer um encontro de casais lá, a parte de recepção. De graça. E segurando um valor. 3 anos. Eles não alugaram. E eu continuei ungindo e tomando posse de que aquele prédio ia ser nosso. Pois eles baixaram o valor, um valor absurdo, do que estavam pedindo, assim, sem explicação. Porque estavam cansados. Não alugavam. Pagando despesa, não alugaram para nós, para se livrar daquela despesa de IPTU, de um monte de coisa e tal. Pulando mais, vamos indo. Aí deu um tempo, a igreja vai avançando, foi crescendo e tal. Nós unificamos os 2 prédios. Ou seja, você já foi lá? Parece que é um prédio só, mas são 2 prédios. Depois, eu já contei para você da pressão, papai, eu comprei a área do fundo, que foi outro milagre na época para o estacionamento. Porque eles mudaram lá na frente, não ia mais poder estacionar ali, etc. Aí, o dono do prédio morreu. E vem vindo essa batalha, um tempo aí. E a pessoa que está negociando, eu já fui sendo informada que, assim, era sinal de que seria um desafio. E começou a ser mesmo. Pulando um pouco mais, tem vários detalhes. Eu estou debaixo de muitas pressões e desafios. Agora, resumindo, tentando segurar isso e tal, ele agora disse definitivamente, disse, vocês precisam assinar a carta de desistência e eu dou 6 meses para vocês se estruturarem e liberar o prédio, levantar o muro. Parece que é graça, né? Que é piada. Ou vocês compram o prédio. Eu não vou negar que eu fiquei na hora, diante de tanta pressão assim, falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Mas aí acalmei de coisa, falei, Senhor, eu não tenho como entregar o prédio. É impossível, não tem como fazer isso. Eu falei, o que eu vou falar? Eu vou falar o que para o Júnior? Júnior, tem que vir para cá. Não tem o que fazer. O homem queria ir batendo no pé. Eu quero 5,5 milhões. Eu falei, não vale. Ele não vale. E aí eu estou lá eu tinha viajado uns meses, depois ele veio, bicho, é insustentável. O Antes que negocia, que veio, falou, não tem mais como. Eu falei, antes eu vou continuar orando. E eu falei para ele falou, bispo, ele quer uma proposta. Eu falei, antes, o tamanho do meu compromisso. Ele falou, eu sei, só não precisa me dizer, eu pago essa parcela todo mês, eu que negocio com... Eu falei, pera, eu vou orar, eu vou te dar um valor. Dá pela fé. E o Senhor colocou no meu coração, manda 3 milhões. Mas só que eu não tenho os 3 milhões, mas manda os 3 milhões. E aí, vai, resumindo, ele vira e fala, de forma inexplicável, ele simplesmente diz assim, não, ele vale 5,5 milhões. Mas como que você paga esse dinheiro? Como é que você me paga isso? Ele falou, se você pagar, me faz a proposta direito, então. Eu quero ter, então, se você me pagar essa vista, eu faço por 3,5 milhões. O Anjo fala para mim, aí o Anjo falou assim, eu fiz da seguinte maneira, ele quer os 3 milhões e os 500 mil eu fiz em 20 parcelas de 25 mil. Eu falei, meu Deus, mais uma parcela. Mais uma parcela. Resumindo,
Eu mandei ele fazer essa proposta. E o que eu digo para você é o seguinte. Primeiro que Deus vai te abençoar, porque é a igreja do Senhor que financia a igreja do Senhor. Se você me perguntar, de onde você vai tirar 3,5 milhões para pagar esse homem? Eu não sei, mas eles vão chegar. Eles vão chegar. Eu sirvo a Deus o suficiente e conheço a Deus o suficiente que Ele não ia permitir que um negócio desse chegasse se Ele não tiver uma saída para mim. Quem conhece o prédio lá sabe que eu não tenho como desmembrar aquele prédio. Eu não tenho como desmembrar aquele prédio. Então eu tenho que crer que vem essa negociação, já comprei o fundo, para que Deus me abra aí para frente uma outra porta para eu encerrar com aquela outra parte. Eu tenho que crer assim. E que da mesma maneira que Ele me abriu essa porta, você me pergunta, você tem muito que pagar? Muito que pagar e muita coisa. Essa pressão que veio agora, que juntou com várias outras situações, que foram muito fortes para mim, acabou afetando até um pouco, acho que eu tive um estresse muito forte, porque veio a pressão, me realinhei em Deus, porque era mais uma pancada ali, de algo que eu tinha que encarar e como. Mas eu fiz o que eu sempre tenho feito. Eu imediatamente me realinhei. Quem eu sou? Sou uma árvore frutífera. Muros não podem me impedir. Deus não vai permitir uma coisa sem me dar uma saída. Existe uma saída. E eu não posso recuar. E eu não vou recuar. Então, quando uma pessoa ouve uma história como essa, ou ela vai te amar ou ela vai te odiar. Ou ela vai pegar você como uma inspiração, ou ela vai ter uma raiva gratuita de você, uma revolta. Porque a coragem incomoda. E o sucesso não vem sem coragem. É impossível você ter sucesso sem coragem, sem pressão violenta, sem decisões radicais, sem olhar. Se você não olha com o olhar da fé, você sucumbe, você entra em desespero. Mas quando você se alinha, e você para e fala, não, calma, pensamentos, não. O Deus que me trouxe até aqui. E se Ele está permitindo que as coisas se juntem todas de uma vez só, Ele tem uma saída, Ele tem um propósito. Vai ser mais um grande testemunho que eu vou dar. Eu estou construindo novos testemunhos. Em nome de Jesus. Em breve eu direi que tem o prédio da Taquari, que tem aquele prédio do interior e outros mais virão. Coragem! Tenha coragem! Coragem! E lembre-se, não tem sucesso sem coragem! Eu falo, me arrepio inteira. O sucesso gera desprezo. Às vezes vão te desprezar e te atacar só porque você teve coragem. Porque você encarou algo. Crendo num Deus que não falha, que é infalível.
que muitas vezes Ele permite que algo chegue até você, para ver o que vai sair de você. Fé. E você vai dar condições para te levar para um nível mais alto? Ou você vai ficar aí, tremendo de medo e buscando a base da razão, conjecturando com raciocínios. Como é que você vai fazer? Perguntando, e agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Porque não é um prédio que eu entrego, simplesmente, e mudo para outro. Aquele prédio está adaptado. Não tem como fazer isso. Não tem como. Então Deus permitiu algo. Exatamente para me levar a criar novas ondas. Ondas de poder. Porque se você não quer causar ondas, seja medíocre, seja normal, e se encaixe nas expectativas dos outros, nas opiniões, e tema todas as pressões que chegarem até você. Então Deus diz para você, levante-se e crie, cause ondas poderosas e vá além em nome de Jesus, porque você é uma árvore frutífera. As bênçãos repousam sobre a sua cabeça e não tem muro que vai poder impedir você passar. Não tem muro, apenas avance, amplie a sua tenda, finque bem as suas estacas, não tema o que está aí fora, vai rompendo, não deixa de viver a sua vida com a perspectiva do mundo. O que estão falando, você vai se arrepender. Eu falava isso muito na pandemia, não pare sua vida, porque você vai se arrepender. E eu tenho falado a mesma coisa, não pare por causa de impostos altos, por causa de aflições que chegam. Não pare de sonhar, não pare de romper, não pare de chegar mais perto do que Deus tem impulsionado você. Não deixa as opiniões, a linguagem do mundo impedir você, porque fica evidente que a glória é maior. Quando a economia está pujante, as pessoas vão dizer também, a economia estava pujante, a economia estava uma locomotiva. Mas aí, de repente, tudo acontece. Quando a economia vai mal, os impostos estão, como eu preguei a semana passada, esmagando as pessoas. Quando você acha que Deus quer mostrar a glória dele? Quando está todo mundo muito animado, porque vai, ou quando está todo mundo desanimado e dizendo, não dá, e alguém se levanta, porque creu na palavra e diz, dá, com Deus eu posso, com Deus eu vou, e eu vou ampliar, eu vou crescer, eu vou romper no momento mais difícil. Levante-se! Em nome de Jesus, levante-se, em nome de Jesus. A palavra é para o seu coração. Levante-se. E agora, literalmente, levante-se. Um momento, só um momento, levante-se. E depois eu vou só encerrar, entregar para os dízimos e encerrar. Por favor, levante-se um pouco. Literalmente, põe a mão no seu coração e começa a falar com Deus. Eu sei que o Senhor tem uma obra comigo, eu sei que eu sou uma árvore frutífera, eu sei que eu estou aqui para vencer, eu sei que o Senhor tem algo comigo, eu sei que as bênçãos estão sobre a minha cabeça e eu vou criar ondas de poder. Eu estou me levantando, Senhor, e eu não vou parar, eu não vou temer, eu não vou me acovardar, eu estou indo, Senhor, e eu creio
que em meio à maior pressão da minha vida, o Senhor vai me honrar. Eu estou abrindo meus olhos. A perspectiva está mudando, vamos. Como imaginando a sua alma, assim é. O Senhor, o anjo disse para Jacó, olha e veja, as coisas como você quer. Vamos, escreva a visão. Vamos, em nome de Jesus. Levante-se agora, em nome de Jesus. Levante-se agora. Levante-se agora. Agora, em nome de Jesus. E decida que você não vai ficar na mediocridade, à margem, que você vai se levantar e vai dar condições para Deus te honrar, e você será tudo que Ele criou você para ser. Que você vai crer, a despeito das más notícias, a despeito das dores, das pressões. Não fique aí parado. Se você continuar falando de problemas, você vai se abater e nada vai se resolver. Se você continuar olhando para os lados, você vai diminuir o passo e vai se acovardar. Você precisa olhar para o alto. É hora de você olhar para o alto e acreditar na verdade e se encher de força. Deus está falando, coragem, porque as bênçãos estão sobre a sua vida. Põe para fora seus dons, seus talentos. Dê passos ousados. Porque Deus vai honrar você. A obra dele precisa. O reino dele precisa. Ele quer que você creia. Para ele confiar mais nas suas mãos. Para que você derrame no reino. Você terá mais. Eu sei. Eu me lembro. Eu recebo até hoje testemunhos de pessoas que derramaram quando eu estava naquele momento difícil, dando um passo de fé para comprar taquari. E o que eu mais recebo são testemunhos de pessoas que dizem, bispa, foi um divisor de águas. Quando eu fiz aquele depósito, quando eu dei aquele passo de fé para a compra da taquari, o meu salário aumentou em tantas vezes mais, a minha vida mudou. Eu comprei a minha casa, enquanto eu comprava a casa, ajudava a comprar a casa do Senhor. O Senhor me deu sonhos impossíveis. Ei, Deus não mudou. Ele honra a sua igreja, Ele honra o seu povo. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a minha destra fiel. Tem alguém aqui com uma situação. Você está numa condição como daquele leproso, que correu até Jesus e falou, se quiseres, podes me curar. E o Senhor tocou nele, e ele foi curado na hora. Você tem feito essa pergunta, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, e o Senhor está dizendo, eu quero. E Ele toca você agora, e Ele te surpreende, e Ele muda a sua vida, para a glória dEle. Ele muda a sua vida. Quando o Senhor faz barro nos olhos do cego de nascença, Ele manda ele se lavar no tanque de Siloé. Como que ele ia descer aquele barranco? Você ainda não entende algumas coisas. Deus vem fazendo uma obra na sua vida. Ele tem aberto a sua mente. E agora você recebe uma direção para você ir para o seu tanque de Siloé, para o que representa o tanque de Siloé. E parece que você não tem condições de chegar lá. O Senhor diz a você, vá. Porque você vai chegar, vai lavar os olhos, vai ver. Apenas vá. Apenas vá. Tem alguém aqui enfrentando uma situação comum nos dias de Débora e de Baraque. Quem está diante de você é alguém que tem muita força. Jabim, com o comandante Císara, tinha 900 carros de ferro. Quando eles se movimentavam, a terra tremia. E você vai ter que se deparar com um confronto. É uma situação que vai ser desafiadora para você.
Mas no dia do confronto, caiu uma chuva inesperada, o rio Gizom transbordou e os carros atolaram. Vá para a sua batalha, porque onde eles colocam a confiança, vai atolar. Onde eles colocam a confiança, vai deixá-los impotentes. E Císara teve que correr a pé para se salvar. E aí você conhece a história, que ele foi morto por Jael. Aquilo que o inimigo coloca a sua confiança, vai atolar. Deus está dizendo para você, vai atolar. Os carros de ferro vão atolar. Vão atolar. Mais uma vez, eu sinto trazer aquela palavra de Rebeca. Quando Rebeca deu água para o servo de Abraão e para os 10 camelos, ela não sabia que aqueles camelos fedorentos carregavam tesouros para ela. Deus volta a falar com alguém. Faça o que é sacrificial, sirva. Dê água de beber, dê água para beber para aquilo que representa esses camelos que não cheiram bem. Porque você não sabe, mas no lombo desses camelos tem um tesouro que é para você. Por trás de algo que parece trabalhoso e desafiador, tem um tesouro esperando por você. E você verá. Não fuja de decisões difíceis e sacrificiais. Porque nos lombos dos camelos suados, sedentos e que não cheiram bem, tem um tesouro guardado para você. Tinha um tesouro que era para a mulher escolhida, que foi Rebeca. E quando ela ofereceu água ao servo de Eliseu, e se ofereceu, de Eliseu não, de Abraão, e ofereceu dar água para os 10 camelos, ele entendeu que era ela. Ela era bonita, ela era especial, mas o que definiu a vida dela foi a sua capacidade de servir generosamente, a sua capacidade de servir de forma sacrificial. Quando você tem a capacidade de servir ao Senhor de forma generosa e sacrificial, você vê a glória de Deus, você é beneficiado. Em nome de Jesus, Deus nos deu um espírito de coragem. E Ele está falando ao nosso coração. É agora. Avance com fé. Avance com coragem. Você não será envergonhado. Ei, é a palavra de Isaías 54. Não tenha medo. Você não será envergonhado. Não se acanhe. Não se acanhe. Você não será decepcionado. Amplie a sua tenda. Finque as estacas. Pensa grande. E você vai ver a provisão, o suprimento ser derramado na sua vida. Toma decisões aí agora, antes de nós finalizarmos essa reunião. Toma a decisão de que você vai servir, de que você está se voltando para o Senhor, está se voltando para a casa do Senhor, que você está se levantando agora para ser a estrutura que você foi chamado para ser. Você está pegando a sua harpa em meio à dor e você vai voltar a tocá-la. Você está pegando a sua farda e vai voltar a servir. Você está se levantando. Vamos, você que está, talvez parou. Você está em casa, talvez desanimou, para com isso. Você não vai se realizar se você não estiver onde você foi plantado. Quando Deus planta uma pessoa num lugar, e se você está aí, você sabe que Deus plantou você aqui. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, atrelada a algo. Tem pessoas que Deus levantou totalmente atreladas ao ministério Mudança de Vida. O seu chamado é aqui.
a sua prosperidade está aqui, o seu crescimento está aqui. Por quê? Porque aonde Deus colocou você é para servi-lo. Em nome de Jesus. Você vai ver como Deus vai levantar pessoas, como vai prosperar, porque eu vi, Ele falou comigo da outra vez da Taquari, Ele disse, eu disse para você, eu vou levantar meu povo, eu vou prosperar a minha igreja, não vai faltar, eu sei que Deus vai fazer uma grande obra na vida da igreja, então abra o coração, porque Ele quer levantar você, para financiar obras eternas. Eu nunca vi diferente. Então levante-se. E agora, dentro do seu coração, toma decisões que você não vai recuar. Você vai estar na presença de Deus. Você vai estar assiduamente na igreja. Você vai pegar a sua harpa de volta. Você, Lídia. Você está se levantando. E está dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, é isso que Ele quer ouvir de você. Sou eu a pessoa. Eu sou a pessoa. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Levanta-me. Usa-me. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Vem, Espírito Santo, e faz uma grande obra aqui. Levanta o teu povo. Que a coragem transborde dos corações. Que eu possa ver um povo tão corajoso. Um povo que ousa, um povo que avança. Um povo que não se rende. Um povo que crê na verdade. Um povo que vai rompendo em fé. Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo o teu povo. E que possamos ter uma semana poderosa, Senhor. Que eu possa ver o teu povo aqui firmado. Estando na igreja te servindo, domingo que vem na tua casa, recebendo unções e participando, Senhor, do nosso culto, que vamos enviar bênçãos de onde nós estamos, esses pedidos que nós estamos levando, Senhor. Eu tomo posse, Pai, de pessoas que estão enviando na frente, como um dia a Virgínia enviou o pedido dela na frente, quando ela não podia ir. E logo ela foi e agora pode levar a família. Eu oro, Senhor, para que eu possa ver um povo forte, se alegrando com os que se alegram, um povo corajoso, focado em coisas grandiosas, avançando para níveis poderosos, que eu possa ver uma igreja unida, rendida ao Senhor, submissa à verdade, um povo que tem um coração que é Cristo, o coração de um Cristo. Eu abençoo o teu povo. Cobra todos com teu sangue, acampa os teus anjos ao redor. Sustenta a tua igreja. Sustenta, Pai. Sustenta, Pai. Sustenta a igreja, ajuda-me. Sustenta o teu povo. Levanta a tua igreja, Pai. Dá o coração certo, Pai. Um coração de servo, um coração de um Cristo, um coração quebrantado, um coração submisso, um coração que acredita na verdade, um coração que ama a grande comissão, que ama almas e atrai almas, uma estaca fincada na rocha. Eu abençoo o teu povo. Continue falando, continue tocando os corações. Que o povo que vai sair daqui seja um povo corajoso, ousado, um povo destemido, um povo forte, um povo que não se curva, um povo que ousa em meio aos obstáculos, um povo que crê na verdade, um povo que não teme os obstáculos que se colocam, os muros que Satanás coloca, mas que seus galhos continuem atravessando e que continue frutificando e crendo que a despeito das dores, das aflições,
das pressões. Existe um Deus nos levando a romper, nos levando a avançar. Muitas vezes, tudo que o Senhor está fazendo é para revelar os nossos corações, para ver se cremos, se estamos submissos, se nós vamos crer até o fim, e vamos sair do outro lado. Nós vamos sair do outro lado. Pai, eu entrego essa reunião nas suas mãos, esse povo, para que o Senhor cuida da igreja, cuida da nossa viagem, que é uma viagem espiritual, que tanto os que vão como os que ficam possam estar se esticando e crescendo mais, sendo esticados e amadurecendo através, Senhor, de cada mensagem. Que seja uma semana de grande crescimento para todos nós, para os que vão, para os que ficam. Que a Tua graça esteja sobre a igreja. Abençoa os meus obreiros queridos que têm me dado tanto apoio, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que tem derramado a vida, cada doador, cada pessoa que tem doado a sua vida, desde das mínimas às máximas. Segura o Teu povo, Pai, nas Tuas mãos. E que venha um tempo de muita graça, muito favor, muito louvor, muitos testemunhos. Receba poder para romper, receba poder para avançar, receba poder para empreender, receba poder para escalar, receba poder para viver promoções, receba poder para atravessar os muros que estão diante de você, em nome de Jesus. Eu te abençoo. E de que você vai sair desta reunião com uma graça maior, com poder, com manto de poder, que cobre você e veste você, que você passa por um batismo de coragem, de ousadia, que te capacita a saltar e a formar, a gerar, a criar ondas de poder, de glória, e a viver a graça do Senhor, e ser uma fonte de graça para outras pessoas. Pai, receba o nosso pequeno sacrifício, porque grande foi o seu. Receba, Senhor, esse jejum desta manhã. Receba, Senhor, e materializa os projetos, conquistas, materializa os sonhos, desejos e projetos. Cubra todos com Teu sangue, acampa os Teus anjos ao redor, e sustenta o Teu povo debaixo do Teu sangue, com anjos poderosos ao redor. Que a Tua graça e o Teu favor estejam abundantemente sobre o Teu povo, aqui, em todo lugar, em cada igreja, sobre esta igreja, sobre a nossa viagem, sobre tudo que vamos fazer para a glória do Teu nome. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é bom. Te louvo por sua bondade e fidelidade. Mais uma vez peço tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada por tudo. Obrigada, meu Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida.
e Ele te ama.